Alô, pessoal do Camil, tudo bem? Como é que vocês estão? Carreira militar, terceiro ano, vamos lá, aula 3 do nosso itinerário. Mudando a chave, né? Já vamos iniciar o nosso segundo grupo de assuntos, como vocês podem ver aqui, sequência didática número 2. A primeira sequência didática foi sobre industrialização, revoluções industriais, modos de organização da produção, distribuição da indústria no mundo, aspectos locacionais, ou seja, o que é que atrai a indústria para esse ou para aquele lugar, e principalmente os impactos socioambientais da industrialização. Foi isso que nós conversamos em 2 aulas. Eu repito aqui, a próxima avaliação que vocês vão fazer vai ser com o conteúdo do itinerário. Esses conteúdos que nós estamos trabalhando aqui. Todavia, especialmente para vocês do terceiro ano, o conteúdo do bloco comum, como vocês devem saber, ele é complementar ao que nós estamos estudando aqui. No bloco comum, na base comum, nós estamos trabalhando com a evolução do capitalismo, então trouxemos à tona alguns desses temas que também estão trabalhados aqui. As informações são complementares. E pensando na tua preparação para o concurso da SPSEC, aí mais ainda, não é? O conteúdo que vocês vão ver ao longo do terceiro ano, esse conteúdo é um conteúdo frequente na prova da SPSEC, apesar de nós termos as aulas específicas para o itinerário. A aula de itinerário é uma aula direcionada para o perfil da prova, como vocês vão ver aqui agora, beleza? Deixa eu fazer três outras observações então. Na tua prova agora, na avaliação 2 desse trimestre, a primeira foi a avaliação do nivelamento, a segunda é essa agora. Então vai ser com o conteúdo de itinerário. O que é que vai cair na tua prova? Industrialização e agropecuária, mundo e Brasil. Não é como a gente está abordando aqui. Essa é a primeira informação. Segunda informação, nós postamos, já está aí no AVA do Camil terceiro ano, uma aula bônus. Essa aula bônus não é uma aula de conteúdo, é uma aula que eu faço uma avaliação do programa de geografia da SPSEC, do perfil da prova, o que é que cai historicamente, quais são os assuntos, como é que vai ser a nossa preparação. É uma aula ali de uns 20 minutos, acho que vale a pena você dar uma olhada nisso. Já está disponível aí para você acessarem quando acharem interessante, não é? E terceira e última informação, vocês vão ver nesses slides que eu vou trabalhar agora, como viram também nos slides de industrialização, que algumas dessas imagens nós já trabalhamos lá no nivelamento, porque no nivelamento nós trabalhamos com assuntos que vocês viram no ano passado, como aspectos da agropecuária, tá certo? Então esse conteúdo que eu vou trabalhar agora e na próxima aula vão ser 2 aulas sobre aspectos da agropecuária mundial no Brasil e seus impactos socioeconômicos e ambientais. Vão ser 2 aulas. É um conteúdo que vocês viram já no início desse ano, quando nós trabalhamos com nivelamento, inclusive com alguns slides que vão aparecer aqui. E é um conteúdo que vocês estudaram no ano passado também, no segundo ano. Essas aulas de itinerário são aulas de reforço direcionadas, as aulas direcionadas para o concurso, tá bem? Apesar de ter feito aulas um pouco mais longas, de 40, 41, 42 minutos, a orientação que eu tenho agora é de fazer aulas de 30 minutos. Então, vamos procurar ser breves, né, 30 minutos, mas bem focais no que nós estamos buscando. E o que é que nós vamos trabalhar fundamentalmente nessa aula de hoje, na primeira? Eu gostaria de trabalhar com vocês aquelas terminologias, se alguém tem alguma dúvida, terminologias importantes para que você se posicione em relação a esse assunto e depois falar um pouco do perfil da agropecuária em alguns lugares do mundo, não é? Vamos ver se a gente faz isso? Essa imagem aqui é uma imagem que você já discutiu comigo na aula passada. Nós vimos juntos essa imagem aqui. É uma imagem em síntese, né, com palavras soltas. O que eu quero dizer é que as relações sociais que se espacializam, que ganham o território, que ganham base concreta e simbólica
quando tocam o território, elas perpassam esses fenômenos. Então, quando eu falo de processo de industrialização, da urbanização, da construção e da dinâmica do espaço rural, da crise ambiental, eu estou falando de processos sociais. Não é natureza apenas aqui. É a ação da sociedade com a evolução técnica que vai fazendo a nossa história, não é? É a ação da sociedade na sua interface com a própria sociedade e com o meio. Ou seja, na transformação das relações sociais no espaço rural, com o processo de produção industrial, com o adensamento dos espaços urbanos, essas relações vão produzindo e produziram fortemente no último século, no século XX, uma crise ambiental contemporânea. A própria mudança da forma de se relacionar do homem com o campo é um dos resultantes dessa crise ambiental. As relações históricas do homem com o campo eram relações bucólicas, de forte apego, de dependência. À medida que nós vivemos o processo de industrialização, uma forte migração do campo para as cidades, né, gerando a urbanização, o campo esvaziado de pessoas e principalmente o campo cada vez mais bebendo da fonte da industrialização, se mecanizando, se modernizando e voltado para uma produção que não atende somente à subsistência, somente à necessidade de alimentação daquela população local ali, ao contrário, um campo cada vez mais mundializado, produzindo para atender demandas mundiais, demandas de energia, demandas de consumo de commodities agrícolas, ou seja, produtos que são vendidos no valor universal para o mundo, que atendem não necessariamente à alimentação da população, mas a interesses comerciais. Não é? E outra coisa, esse campo modernizado, mecanizado, tecnicizado, são palavras importantes, esse campo, gente, vai também sendo sujeito a transformações dos ciclos naturais, não é? Através do advento das técnicas da genética, da química fina, da biotecnologia. Isso vai tocando o campo a partir de novos pesticidas, herbicidas, para aumentar a produção, evitar pragas, produção transgênica. Eu mudo os genes do ser vivo para que ele reproduza mais rapidamente, né, rações especiais para alimentar a pecuária, seja ela de qual ordem for. Então isso tudo muda os ciclos naturais e é óbvio que em alguma escala incorre sim nisso que a gente está chamando de crise ambiental contemporânea, não é? Repito, as relações sociais históricas do homem, mediadas pela técnica, que vão transformando o espaço geográfico, elas repercutem concretamente em alguns processos no espaço rural, no meio urbano, no processo de industrialização, e essas transformações que vão se adensando e se adensaram muito no século XX, repercutem no que hoje nós chamamos de crise ambiental. Esse é um elemento nodal que perpassa boa parte dos assuntos que nós vamos trabalhar. Eu não tenho como falar de industrialização sem falar de crise ambiental. Eu não tenho como falar de espaço rural, que é o que a gente está fazendo agora, sem falar de crise ambiental. Eu não tenho mesmo como falar de espaço urbano sem falar de crise ambiental. É um assunto transversal que toca todos os outros temas que circulam o espaço geográfico, não é? Vamos lá. Eu vou tentar passar rapidamente, são 20 conceitos e terminologias fundamentais para o entendimento do espaço da agropecuária. Eu vou dando o significado deles. Se você tiver um caderninho, vai vendo devagarzinho e anotando aí ao lado os que você não souber especialmente, não é? Cadê? Então vamos, um a um. Sistemas agrícolas. O que é um sistema agrícola? É um sistema de produção no campo. É bom diferenciar rural de agrícola, né? Rural é o espaço, que não é urbano, é rural. No espaço rural, você pode ter os usos agrícolas, os usos da agropecuária.
Então, quando eu falo espaços da agropecuária, eu estou falando dos espaços rurais que são utilizados para esse fim. Quando eu falo de sistemas agrícolas, eu estou falando de sistemas ou de formas de organização da produção no campo, não é? Eu vou falar de alguns deles aqui. Agroindústria ou agrobusiness não é exatamente um sistema agrícola, mas é essa lógica urbana e industrial tocando o campo. Hoje não há um distanciamento entre o campo e a cidade. Hoje há uma interpenetração. O campo produz para o meio urbano, não produz para a subsistência de quem mora no campo, não é isso. O campo, especialmente o campo moderno, produz, e a lógica de produção do campo cada vez mais se aproxima da lógica de produção industrial. Controle de ponto, trabalhadores formais, essa é a lógica da agroindústria ou do agrobusiness, né? Não é aquele campo bucólico que segue a regra da natureza. O trabalhador acorda com o sol, vai se dormir quando o sol se põe, e se chover tem safra, se não chover não tem safra, já não é mais assim. Agora você tem uma lógica tecnicizada que leva esses elementos desenvolvidos no meio urbano, especialmente os elementos industriais, a produção, o maquinário, a lógica do tempo, o controle do tempo, leva isso para o campo. É isso que nós estamos chamando de agroindústria ou agrobusiness. A Revolução Verde marca esse processo. O que é a Revolução Verde? Os ambientalistas até criticam o termo Revolução Verde, né? Porque dá uma ideia de uma pegada ambiental. Não é verdade. A Revolução Verde foi o aumento da produtividade no campo a partir do implemento de tecnologia. Isso aconteceu na segunda metade do século XX, primeiro acontece nos países centrais, e aí esse maquinário, mas não só o maquinário, herbicidas, pesticidas, para aumentar a produção agrícola, eles são vendidos, importados para exportados, para os países periféricos e tocam aqui a nossa realidade. O Brasil viveu a sua Revolução Verde na década de 70, durante os governos militares, que foi esse aumento da produtividade do campo com inserção de maquinário, volto a dizer, pesticidas, herbicidas, não é? Que aumentou muito a produtividade, mas que também tem impactos, por exemplo, na eliminação da vegetação nativa, como nós vamos ver adiante. Transgênicos. O que é um transgênico? É um produto modificado geneticamente. Aumentou muito o consumo de transgênicos no mundo, porque as sementes transgênicas elas são mais produtivas, são mais imunes a pragas e por isso são mais interessantes ao produtor, tem alguma garantia, mas são mais caras também, né? Outra coisa, a semente transgênica ela não reproduz. Você compra uma vez, teve a safra, tem que comprar de novo para a safra seguinte. É louco isso, não é? Você está na mão do laboratório que desenvolveu esse produto. Esses termos são termos muito habituais quando nós formos falar de propriedade agrícola, a gente vai falar de estrutura fundiária no Brasil. O que é estrutura fundiária? Como está distribuída, como estão distribuídas as terras no nosso território, né? Latifúndio é a grande propriedade, minifúndio é a pequena propriedade. Aí no meio você tem empresas agrícolas e outras terminologias, mas latifúndio e minifúndio são duas terminologias que aparecem muito quando nós discutimos os aspectos da agropecuária. Aqui sim um sistema agrícola, não é? A plantation é um sistema agrícola muito vinculado ao período colonial. Quais são as marcas da plantation? Pensa aí no período colonial aqui no Brasil, na lavoura canavieira, na lavoura açucareira, por assim dizer, não é? Nordeste brasileiro. Então, a plantation é um sistema monocultor de uma única cultura, né? Homogeneizando a flora, por conseguinte a fauna também, de uma vasta região, é monocultor, voltado para o mercado externo, não atende às demandas da população local, porque também é monocultor, não está produzindo para alimentação, nem para o abastecimento local ali. E no caso do período colonial, com intenso uso de mão de obra, não de tecnologia, né? Você tinha esses sistemas de plantation vinculado ao uso da mão de obra
escrava. Professor, dá para falar de plantation na nossa contemporaneidade? Você força um pouco a amizade, porque falar de plantation hoje, a priori, não há mais mão de obra escrava, há trabalhos análogos à escravidão, não é? Mas a plantation está muito ligado ao período colonial, ainda que a gente ouça ali e acolá alguns autores falando de estruturas de plantation similares à plantation, por exemplo, na África subsaariana, que eu vou mostrar um mapa nesse instante aqui para vocês. A produção para subsistência e alimentação básica. A ideia de produção para subsistência é aquela produção, normalmente em minifúndios, em pequenas propriedades, normalmente de base familiar, que atende à demanda daquela família ou daquele pequeno grupo. Não há uma produção pensando em um grande excedente ou uma grande comercialização para acumular capitais. A produção, no máximo, é feita com um excedente e esse excedente vai ser trocado. Ou vai pagar assistência médica, vai pagar habitação, vai pagar alimentação, mas visando não o acúmulo de riquezas, visando a manutenção da vida daquela comunidade. E daí que está muito vinculada à agricultura familiar. Professor, e o que é agricultura patronal? Então, se eu posso dizer que a produção de subsistência e alimentação básica está vinculada à agricultura familiar e aos minifúndios, ou pequenas propriedades, eu posso dizer que a agricultura patronal está vinculado em larga escala, não é que seja exclusivo, né, mas em larga escala ao agrobusiness e às grandes propriedades, aos latifúndios. Não é que seja um vínculo único, exclusivo, mas predominantemente há esse vínculo sim. Patronal de patrão, é onde você tem uma relação com o proprietário das terras e o trabalhador é um trabalhador rural, que com com as garantias que a priori deveria ter, né? Em alguns casos efetivamente tem, especialmente quando você está falando de uma empresa agrícola efetivamente. Insumos agrícolas é um termo que eu uso muito. Insumo agrícola é o que vem de fora, o que acrescenta. Então, quando eu uso um pesticida, um herbicida, um fertilizante, todos esses são insumos agrícolas. Mono e policultura, falei agora há pouco. Monocultura é de uma, policultura, vários produtos. A monocultura está muito ligada à grande propriedade, não é? Então, por exemplo, a expansão da produção agrícola no centro do Brasil é muito sustentada na soja, no algodão. Eu estou falando de monoculturas, não é? A produção policultora acontece em alguns lugares. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito habitual no agreste, ali próximo ao sertão nordestino. No sul do país você tem, especialmente próximo ao litoral, por conta de muitas famílias de imigrantes que ainda estão estruturadas em sistemas policultores, tá bem? Êxodo rural é um termo que eu acho que vocês conhecem, né? É o fluxo migratório do campo para a cidade, esvaziamento. Ele pode se dar por vários motivos. Vários são os motivos repulsores da população do campo para a cidade. Podemos pensar em dois, pelo menos, que talvez sejam os principais. Primeiro, as agruras da natureza. Então, no nosso caso especificamente, secas muito severas, que expulsam o pequeno produtor que não tem como envidar recursos para passar pelo período da seca, e aí emigra, sai do seu território, e vinculado à Revolução Verde, a mecanização do campo também expulsou o trabalhador do campo, né? Porque o trator faz o trabalho de muitos trabalhadores rurais. E aí, por exemplo, né, esse trabalhador desempregado no campo vai ocupar periferias urbanas normalmente. Aqui são relações de trabalho, são relações de posse, de ocupação no campo, né? Duas palavras muito comuns. Quem é o posseiro? O posseiro é o que toma a terra, é o que ocupa a terra, é o que aumenta uma cerca. Você pode ter posseiros de alta renda ou de baixa renda. Por exemplo, alguns movimentos sociais do campo agem como posseiros, eles invadem terra e tomam posse de terra. Se ninguém reclama, depois de 5 anos é deles. É o chamado uso capião, não é? Mas também há ações de posseiros de alta renda, grandes proprietários que aumentam a cerca, ocupando terras devolutas ou terras públicas,
Se não houver contestação, depois de alguns anos, ele pode reclamar aquela terra como sua. Os grileiros, esses estão associados ao grande proprietário. Grileiro, o nome é interessante, o nome advém da palavra grilo, né? Eles botam documentos forjados, documentos falsos, em caixas com grilos, e depois de algum tempo esse documento assume um aspecto de envelhecido, né? Ruído nas pontas e por aí vai. E aí, com esse documento falso, mas parecendo que é antigo, e a partir da influência política e econômica, ele apresenta aquele documento como se fora verdadeiro, para expulsar pessoas de suas terras, para ocupar terras e assumir aquele documento como seu. Não é? É claro que essas ações aqui, elas são mais comuns em áreas menos densificadas, menos ocupadas. Se você pensar na ocupação do sul, sudeste, no litoral nordestino, aqui no Brasil nós temos uma maior densidade demográfica, essas ações já não são mais habituais, mas em boa parte do centro-oeste, em boa parte do nordeste e do norte do Brasil ainda há muito essas ações de poceiros e grileiros. Aqui são relações de trabalho no campo, né? Meeiros, parceiros, arredatários, colonos. Essas três aqui são relações de parcerias. Eu tenho a força de trabalho, você tem a posse da terra. Você é o dono da terra, eu sou o trabalhador. Então eu vou estabelecer uma parceria para eu trabalhar na sua terra, e desse trabalho ou eu pago para você antes, eu vou arrendar a sua terra, ou então da minha produção metade é sua, relação de meeiro, não é? Então, relações de parceria. O colono é aquele que vive no campo tomando conta de uma terra que não é sua. Então eu sou um cara muito rico, moro na cidade, mas tenho propriedade no campo. E pago para alguém, dou um pedacinho de terra para essa pessoa cuidar da minha propriedade. Esse é o colono. Boia fria é outro termo que exprime uma relação de trabalho no campo, né? É o trabalhador rural, em péssimas condições, e o nome boia fria é porque ele saía de manhã levando já o almoço, e boia é almoço em algumas regiões, né? Ele comia o almoço frio na hora do intervalo lá no meio da roça e continuava a trabalhar. Normalmente são aqueles trabalhadores que nem vivem naquela localidade, vêm de uma outra região para uma determinada empreitada, para um determinado trabalho, e o fazem em péssimas condições. Escravidão por dívida, eu cheguei a comentar há pouco, óbvio, aqui no Brasil especialmente, desde 1889, já não é mais permitida a escravidão, é crime, mas há ainda, e vez ou outra aparece na mídia, a descoberta de pessoas que mantêm trabalhadores cativos, sob o argumento de que eles são devedores, né? Você me deve, você não pode sair enquanto você não me pagar. E aí você cria uma situação de escravidão por dívida ou trabalho análogo ao escravo. Pode aparecer dessa forma também. Frontes e belts são dois termos muito comuns, especialmente quando a gente fala dos Estados Unidos, né? Nós vamos ver a imagem logo depois aqui. Fronte é fronteira agrícola, é área de expansão, e belts são áreas de especialização agrícola, cinturões agrícolas de um único produto. Dentre esses cinturões se destacam os cinturões verdes e laticínios, ou Dry Belt ou Green Belt, não é? Normalmente no entorno das grandes cidades, das metrópoles, esses produtos que são altamente perecíveis, né, produtos verdes de uma forma geral, leguminosas e tal, eles estão no entorno das grandes metrópoles para atender aquela demanda específica. Agricultura e pecuária intensiva e extensiva. De uma forma geral, faz-se a distinção a partir da tecnologia. A intensiva é confinado, com muita tecnologia investida, e a extensiva é criado solto. Essa analogia ainda hoje é feita, mas é claro, é claro que, especialmente em regiões mais desenvolvidas, mesmo a pecuária extensiva, como no Ranching Belt dos Estados Unidos, você tem seleção de raças, cuidados genéticos, essas coisas todas, né? Diferença entre produção e produtividade. Produção é o volume total,
Produtividade é você produzir mais a partir do implemento de tecnologia. Então eu posso, aumentando a minha produtividade, necessariamente eu vou aumentar a minha produção, mas são coisas distintas. E o último, rotação de terras e de culturas. São dois termos muito habituais e tem uma armadilha aqui. A rotação de terra é horrível, não é? Rotação de terra é horrível. Você usa a terra até o esgotamento e depois parte para outra. Os indígenas faziam isso aqui com a coivara, né? Queimavam, plantavam, por algum tempo não estava mais produtivo e iam para outro momento. Mas tinha muito espaço, a lógica era outra. A rotação de culturas, ao contrário, é uma coisa positiva, faz-se muito na Europa. Você pega a sua propriedade, divide em 3, 4 espaços e vai fazendo a rotação da cultura, porque cada cultura extrai do solo determinados sais minerais, determinados produtos. Quando você faz a rotação de cultura, você está possibilitando que o solo esteja sempre se renovando a cada safra, né? Aqui no Brasil acontece também, mas não é tão habitual. Vamos falar agora, eu tenho 5 minutinhos, vamos comentar um pouco sobre as características da agropecuária em algumas regiões do mundo, né? Bem rapidamente, porque você sabe que no concurso da SPSEX pode cair o mundo para você, é isso mesmo. Que são os belts norte-americanos, altamente mecanizados, esvaziados de gente. O campo nos Estados Unidos é vazio de pessoas. Você pegar o número de pessoas ocupadas no setor primário nos Estados Unidos, vai dar menos que 5%, não é? Porque é um campo altamente mecanizado, mas amplamente utilizado, não é? A partir dessas áreas de especialização agrícola, que atendem ao mercado interno, que é grande, mas também vendem. Os Estados Unidos, acredite, apesar de ser grandes consumidores mundiais de comida, inclusive, eles também vendem commodities agrícolas. No caso da Europa, essas distinções aqui estão muito ligadas, inclusive, às questões climáticas, né? Você tem climas muito frios aqui em cima, o que, por exemplo, impede, o clima frio impede que você tenha produção contínua ao longo do ano. Você vê, por exemplo, que aqui aparece a Islândia, a área sem agricultura. Não é louco isso? Não é? À medida que você vai chegando mais ao sul da Europa e tendo climas temperados, temperado continental, mediterrâneo, você vai tendo a maior possibilidade de uso agrícola ao longo de todo o ano, não é? Ou boa parte do ano. E tem solos muito ricos aqui, como Chernozem, na Ucrânia, não é? Que vão acabar alimentando boa parte da Europa. Detalhe, a Europa não é autossuficiente na produção de alimentos, né? Ela necessita, os países europeus necessitam comprar alimentos de outros países. De onde que eles compram? Principalmente da América Latina, especialmente, e da África, que está aqui embaixo, principalmente. Falando de África, aqui está parte do continente africano. Você vê que não tem a África setentrional, que ali está próximo ao Mar Mediterrâneo, não é? Eu botei essa parte da África aqui para destacar essa região. Essa região aqui, não é? Que é a região do Sahel, ou a África subsaariana, abaixo do deserto de Saara. Essa região, que é de clima tropical, aqui em cima passa o Trópico de Câncer e aqui passa o Equador. Então essa região de clima tropical, ela é explorada por companhias vinculadas a capitais europeus e norte-americanos para produzir, desculpe a redundância, produtos tropicais que vão ser vendidos, ser comercializados no mercado europeu. Então guarda isso, África subsaariana, Sahel, produção em larga escala, agricultura com modernização voltada... Só que aqui eu estou na franja do deserto, né? Sahel, inclusive, significa franja do deserto. E isso é um problema, porque as melhores terras são ocupadas por essas grandes companhias e o pequeno produtor vai ocupando áreas cada vez mais próximas do deserto. Não é à toa que esse é um espaço de avanço do deserto, de desertificação, o maior espaço de desertificação do mundo. Tenho que finalizar a aula, cheguei aqui na Ásia. Na Ásia, o principal destaque é a densidade demográfica bastante alta no sudeste asiático, não é?
Índia, China, tigres, e a predominância de uma agricultura de jardinagem, especialmente na China. Jardinagem é como cuidar do jardim, tem que ser um cuidado minucioso. O uso intensivo aí não é de tecnologia, o uso intensivo é de mão de obra, inclusive como estratégia de manter o homem no campo. Outra coisa, como você tem relevos muito acidentados, então você pode trabalhar ou com, aqui é Machu Picchu, né, no Peru, tem o relevo também acidentado dos Andes. Você pode trabalhar ou com produção em curvas de nível, como vocês estão vendo aqui, ou produção de terraços agrícolas, né, cortando uma parte do terreno e botar o terraço. Porque se você não faz isso, se você simplesmente planta aqui nessa encosta, por exemplo, vem a chuva e leva tudo. Né? A produção em curvas de nível ou terraços agrícolas possibilita que você tenha agricultura contínua, mesmo em áreas íngremes. E aqui está a lógica da jardinagem, muitas pessoas trabalhando. Imagine só, se eu boto um maquinário aqui, eu libero as pessoas todas para o êxodo rural e eu vou causar um caos social. Esse mapa aqui nós vamos aprofundar na próxima aula, é só para falar um pouco do Brasil, as áreas mais modernas aqui ao sul, espaço de expansão da fronteira agrícola, mas sobre esse mapa nós vamos tratar à frente. Finalizando nossa aula, participação do Brasil em alguns produtos, eu vou trazer essa imagem também quando a gente for falar do Brasil adiante. Eu tenho aqui o mapa da fome, que é bem importante, só para lembrar vocês, olha o Sahel aqui, olha a América Latina. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre o país que mais produz é o país que não tem fome, porque a produção agrícola hoje não atende a demandas locais. A produção agrícola comercial atende a demandas supralocais, né? E causa essa estranheza de nós vermos países com fome quando você tem exportação de comida. No Brasil acontece isso também, né? Aí tem os detalhes da fome no mundo. Também eu gostaria que vocês estudassem isso daqui, que lessem isso daqui, né? O desperdício de comida e falando das características da fome. E eu coloquei duas questões da SPSEC, uma de 2008, que infelizmente eu não vou dar conta de corrigir agora, vai o gabarito para você. Não vejo o gabarito não, exercício depois você faz. Eu vou botar até aqui em cima para você não ver. E, cadê a outra? Essa outra de 2014, bem recente, sobre o comércio agrícola mundial. Recomendo que vocês vejam e tentem fazer essas duas. O gabarito está nos slides que estão disponíveis no AVA, tá certo? E na próxima aula, nós então vamos aplicar tudo isso que nós vimos à realidade endógena, à realidade brasileira. Beleza? Beijo pra vocês, bons estudos, joguem duro, nos encontramos adiante.